Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Mary Beth Roy nasceu no dia 11 de setembro de 1942 na pequena cidade de Dunnsburg, em Nova York. Mary era filha de Ruth e Alton Roy. Alton trabalhava no departamento de impressões da General Electric, conhecida popularmente como GE. Mary tinha um irmão e juntos frequentaram a Dunnsburg High School. Mary Beth era uma garota comum, com notas medianas e nunca conseguiu se destacar em nenhuma atividade escolar. Também não era popular e muito menos extrovertida. Muito tempo mais tarde, em uma entrevista, Mary acabou revelando que seu sonho de adolescente sempre foi ingressar em uma universidade e receber um título que lhe trouxesse prestígio e admiração. Mas infelizmente, nada disso aconteceu porque suas notas não eram boas o suficientes para garantir à jovem uma vaga na universidade. Há relatos de que ela tenha tentado tirar sua própria vida algumas vezes durante a adolescência, em razão de todas essas frustrações que ela tinha. Mas ela nunca foi muito longe com essas tentativas e teve uma vida aí bem longa. Mary Beth se formou no ensino médio em 61 e, sem conseguir a tão sonhada vaga na universidade, foi forçada a procurar trabalho. Sem qualquer perspectiva de mercado e também sem qualquer experiência que pudesse enriquecer o seu currículo, ela acabou assumindo cargos com baixíssima remuneração e horas exaustivas de trabalho. Entretanto, sua vida parecia que finalmente mudaria de rumo quando ela conseguiu uma vaga de auxiliar de enfermagem no Hospital Ellis, em Schenectady, ainda no estado de Nova York. No ano de 63, Mary Beth conheceu um homem chamado Joseph Tinning em um encontro com alguns amigos. O interesse surgiu imediatamente e os dois decidiram, depois de algum tempo, assumir publicamente o namoro. Eles se casaram 2 anos depois, em 1965, e daqui em diante a história de Mary começa a ficar surpreendente. O casal teve sua primeira filha em maio de 67. A bebê recebeu o nome de Bárbara. Quase 3 anos depois, em janeiro de 1970, nasceu o segundo filho, que recebeu o nome de Joseph Jr. Tudo parecia estar bem, até que em 26 de dezembro de 71, a terceira filha do casal nasceu no Hospital St. Clair. A menina recebeu o nome de Jennifer e infelizmente ela estava com meningite hemorrágica e algumas infecções inflamatórias cerebrais que se desenvolveram ainda na gestação. Após o seu nascimento, a bebê Jennifer sobreviveu por apenas 6 dias e nunca chegou a sair do hospital. Todos ficaram muito abalados com o óbito da bebê, e dali em diante coisas estranhas começaram a acontecer na vida do jovem casal. Quase 2 semanas após o falecimento da bebê Jennifer, Mary Beth levou Joseph Jr., de 2 anos de idade, ao pronto-socorro do Ellis Hospital, dizendo que ele teve uma convulsão e estava sufocando com seu próprio vômito. Esse hospital é o mesmo que ela tinha trabalhado como auxiliar de enfermagem. O garotinho permaneceu no hospital por 2 dias sob observação e na sequência foi liberado, pois os médicos não encontraram nada demais, assim, nenhum problema com ele que pudesse acarretar em algo mais grave. Mas estranhamente, após poucas horas do menino ter recebido alta, a Mary Beth voltou correndo com o Joseph ao pronto-socorro do hospital, e dessa vez o menino chegou lá já sem vida. E após uma rápida análise dos médicos de plantão, sua morte foi atribuída à parada cardiorrespiratória. Pouco mais de um mês depois, em 1º de março, Mary Beth levou sua primogênita, a Bárbara, às pressas para o Ellis Hospital, devido a uma forte convulsão. No dia seguinte, Bárbara veio a óbito, depois de ficar em coma por diversas horas. O motivo do seu falecimento foi atribuído à síndrome de Reye. Essa síndrome é uma doença rara e grave que causa confusão mental, inchaço no cérebro e danos no fígado. Mary Beth estava neste momento com 29 anos de idade
e acabava de perder sua única filha viva. Eu sei o quanto perder os 3 filhos assim em tão pouco tempo pode ser extremamente doloroso para uma mãe, mas infelizmente essa história vai ficando cada vez pior. A vida seguiu e o desejo de ter filhos voltou a unir o casal. No dia 22 de novembro de 73, dia de Ação de Graças, Mary deu à luz a um filho e o chamou de Timothy. Pouquíssimo tempo depois, no mês seguinte, dia 10 de dezembro, Timothy foi levado de volta ao mesmo hospital onde nasceu. Ele chegou até o pronto-socorro já sem vida. Mary disse aos médicos que encontrou o recém-nascido em seu berço, já sem respirar e imóvel. Os médicos analisaram o bebê, mas não encontraram nada clinicamente errado. Seu falecimento foi atribuído a SIDS. SIDS é a Síndrome da Morte Súbita Infantil. Basicamente, é o óbito inesperado de bebês sadios com menos de 1 ano de vida, que ocorre principalmente durante o sono. 2 anos depois, em 30 de março de 75, num domingo de Páscoa, Mary deu à luz a seu 5º filho, que recebeu o nome de Nathan. 6 meses depois, em 2 de setembro, ela apareceu subitamente no Hospital St. Clair com o bebê sem vida nos braços. Ela informou aos médicos que estava dirigindo seu carro com o bebê no banco da frente, quando de repente percebeu que o bebê tinha parado de respirar misteriosamente. Mais uma vez, não tinha qualquer explicação para a morte do menino. Pela ausência de explicações, foi determinado que aquele falecimento seria outro caso de SIDS, a Síndrome da Morte Súbita Infantil. A essa altura, a gente conclui que Mary Beth teve 5 gestações em 10 anos de casamento. Entretanto, não existia nenhuma criança para abraçar e chamar de filho. Será que a Mary estaria condenada ou alguma coisa do tipo? Será que o universo está causando a ela todo esse sofrimento? A polícia foi notificada pelo hospital em relação às mortes dos bebês. Entretanto, alguns médicos protestaram em favor da pobre mãe e informaram às autoridades que era muito provável que a Mary Beth tivesse algum problema genético e que seus filhos estivessem herdando esses genes letais. No ano de 78, o casal deu entrada na papelada para adotar uma criança. Quando falaram sobre o sofrimento de ter perdido 5 filhos, as agentes responsáveis pela adoção se comoveram com a história do casal e fizeram todo o possível para agilizar as documentações. Por incrível que pareça, naquele mesmo ano, Mary Beth engravidou novamente. Quando questionados pelo juiz se desistiriam da adoção, o casal resolveu ficar com os 2 filhos. Em agosto de 78, eles receberam um menino chamado Michael, da agência de adoção. Quase 2 meses depois, em 29 de outubro, Mary deu à luz a seu 6º filho, uma menina que recebeu o nome de Mary Frances. Quando estava com pouco mais de 3 meses de idade, em janeiro de 79, Mary Beth levou sua filha Mary Frances às pressas para o pronto-socorro que ficava em frente ao prédio onde a família morava na época, dizendo que a bebê teve um ataque repentino e sem motivo aparente. Os médicos conseguiram trazer Mary Frances à vida com a ajuda de manobras de respiração. Entretanto, menos de 1 mês depois, em 20 de fevereiro, Mary entrou apressada no mesmo hospital com Mary Frances, que estava com morte cerebral. Com a maior naturalidade, ela disse que encontrou a bebê inconsciente e não sabia o que tinha acontecido com ela. Os médicos foram ágeis e fizeram tudo o que estava ao alcance. Inclusive, ela foi colocada em equipamentos para suporte vital, mas a garotinha veio a óbito algumas horas depois. Imediatamente, quando Mary Frances foi enterrada, Mary Beth ficou grávida mais uma vez. No dia 19 de novembro de 79, ela deu à luz ao seu 7º filho, chamado Jonathan. Como é de se esperar, com apenas 4 meses de vida, em março de 1980, ela chegou no Hospital St. Clair com Jonathan inconsciente. Os procedimentos de reanimação foram feitos com rapidez e ele foi revivido com sucesso. Desta vez, o hospital foi muito mais cauteloso e, devido ao histórico da família com bebês que ficam doentes misteriosamente, Jonathan foi enviado ao hospital de Boston, onde foi minuciosamente examinado. Os médicos não encontraram nenhuma normalidade que justificasse o bebê simplesmente parar de respirar. E por isso Jonathan foi enviado de volta para casa. Poucos dias depois, Mary voltou correndo e desesperada ao hospital com Jonathan, e ele estava com morte cerebral. Ele ficou ligado a aparelhos por quase 1 mês e sucumbiu em 24 de março de 1980. Quase 1 ano depois, em 2 de março de 81, Mary Beth deu entrada no consultório do pediatra do hospital com o pequeno Michael, o seu filho adotivo,
que nesse momento estava com 2 anos e meio de idade. Ele estava enrolado em um cobertor e inconsciente. Ela disse ao médico que não estava conseguindo acordar Michael e não tinha ideia do qual era o problema. Quando o médico examinou Michael, ele já estava morto fazia algumas horas. Mas quando a gente pensa que tudo está terminado, que não tem como piorar, a gente descobre que em 22 de agosto de 85, Mary deu à luz ao seu 8º filho, que recebeu o nome de Tamiline. Em 19 de dezembro, quando a bebê estava com quase 4 meses de idade, uma colega de Mary chamada Cynthia Walter, que também era sua colega de profissão, foi às compras com ela no mercado do bairro. No retorno das compras, ela deixou Mary com sua bebê em casa e parecia estar tudo perfeitamente em ordem. No entanto, muito tarde daquela mesma noite, Cynthia Walter recebeu um telefonema estranhíssimo da Mary Beth. Era um pedido de socorro. Quando Cynthia chegou, ela encontrou Tamiline deitada em um trocador. Cynthia Walter notou que a criança não se mexia e, ao examiná-la, não sentiu pulsação ou respiração. Uma ambulância foi acionada e, assim que chegou ao hospital, a bebê foi declarada morta. Mais uma vez, a morte da bebê foi determinada como síndrome da morte súbita infantil. Entretanto, dessa vez, o hospital comunicou à polícia estadual. Os médicos passaram a ficha completa da Mary Beth, inclusive que ela havia sido funcionária de um hospital exercendo a função de auxiliar de enfermagem. A polícia analisou os documentos dos bebês e descobriram que estavam todos listados como morte natural, morte indeterminada e outros também estavam como síndrome da morte súbita infantil. A polícia estadual solicitou a autópsia de 6 corpos dos filhos da Mary. Todavia, nada de errado foi encontrado. Eles então convocaram Mary Beth para um interrogatório. Mary Beth e seu esposo Joseph Tinning foram levados separadamente ao departamento de polícia de Schenectady para interrogatório sobre a morte de Tamiline. Durante o interrogatório policial, Mary Beth não suportou a pressão e acabou fazendo uma confissão de que havia sim assassinado Tamiline. Ela inclusive escreveu e assinou essa confissão. Com isso, no dia 4 de fevereiro de 86, ela foi presa e acusada do assassinato de sua filha Tammy. Quando os investigadores perguntaram por que ela matou Tammy, sua única filha viva, ela respondeu que a menina estava muito agitada e começou a chorar. Aquele barulho de choro a incomodou muito. Ela então pegou um travesseiro e a sufocou, para que fizesse silêncio. Ela continuou dizendo que sabia que fez isso porque não era uma boa mãe. O Dr. Michael Baden, o patologista forense da Polícia Estadual, determinou que a morte de Tamiline foi por sufocamento. Após formalizar a acusação contra Mary Beth pela morte de Tamiline, os investigadores passaram a considerar suspeitas as mortes das outras 7 crianças de Mary. De todos os bebês de Mary, somente a morte de Jennifer não levantava suspeita, porque ela nunca saiu do hospital. Mary Beth Tinning pagou a fiança e foi liberada da custódia até a data do julgamento. Em 22 de junho de 87, no Tribunal do Condado de Schenectady, começou o julgamento de Mary Beth Tinning. O Dr. Bradley Ford, pediatra de Tamiline, testemunhou em nome da promotoria. Ele disse que fez todas as orientações necessárias para que a vida da Tammy fosse preservada e que a menina estava muito bem de saúde. A defesa, por outro lado, convocou vários médicos para testemunhar e oferecer evidências de que todas as crianças de Mary sofriam de um defeito genético. O Dr. Arnulf Koppen, patologista do Albany Administration Hospital, disse ao tribunal que acreditava que Jonathan, o 7º filho, morreu de doença de Werning-Hoffmann, uma doença genética que ataca a coluna vertebral. Quando perguntado, ele foi incapaz de afirmar que Tamiline também tinha essa doença. O Dr. Jack Davis, um patologista renomado, afirmou que a síndrome que matou todas as 9 crianças era desconhecida. Em seguida, a promotoria chamou outras 2 testemunhas, a doutora Mary Valdes da Pena, que era presidente da Fundação de SIDS, a Síndrome da Morte Súbita Infantil, e o Dr. Thomas Oram, o legista que realizou a autópsia do bebê. Ambos disseram que Tamiline foi sufocada até a morte com um objeto macio. O julgamento durou 6 semanas e, em algum momento, enquanto estava com os policiais, Mary Beth confessou ter matado Timothy e Nathan. Poucas horas depois, sob orientação de seus advogados, ela negou ter feito mal a qualquer filho e se negou a escrever uma confissão em relação às mortes de Nathan e Timothy.
Após o término do julgamento, o júri iniciou a deliberação, que durou 23 horas, ao longo de 3 dias. O resultado foi a condenação de Mary Beth Tinning, que naquele momento estava com 44 anos de idade, pela acusação de assassinato em segundo grau. Durante todo o julgamento e deliberação, Joseph, seu marido, permaneceu inerte e aparentemente surpreso. Ele disse em depoimento que não acreditava em nada daquilo e que sempre confiou na sua esposa. Quando a sentença foi anunciada, Mary chorou muito e precisou ser amparada. Mary Beth recebeu sentença de prisão perpétua, com direito à tentativa de liberdade condicional. Ela foi presa no Centro Correcional para Mulheres de Belford Hills. Os advogados de Mary apelaram para a Suprema Corte do Estado de Nova York, alegando que sua confissão não foi dada voluntariamente e que sua condenação não era composta por provas robustas. Em 1988, sua apelação foi negada pela Suprema Corte. Mary Beth tentou diversas vezes sair em liberdade condicional. A primeira foi em março de 2007, depois em janeiro de 2009, em seguida em 2011, depois 2013 e também em 2015 e 2017. Em 21 de agosto de 2018, Mary Beth, com 76 anos de idade, foi libertada em liberdade condicional. Ela cumpriu mais de 31 anos da sentença antes de receber a liberdade. Joseph Tinning, seu marido, a apoiou durante todo o período de encarceramento e esteve na porta para buscá-la. Ela se mudou para o interior do estado de Nova York junto de seu marido e hoje, aos 80 anos de idade, se tornou uma religiosa fervorosa. Alguns psicólogos acreditam que Mary tem uma extrema necessidade de ser notada e também carece de empatia das pessoas. Dentro do universo dela, as pessoas precisam sentir pena dela. Só assim ela se sente feliz e completa. E faz até sentido, gente. Eu tava pensando aqui sobre esse caso, e vocês lembram quando a primeira filha dela morreu no hospital? Então, aquilo realmente foi uma fatalidade, porque a menina nem chegou a sair do hospital, né, a Jennifer. Então eu acredito que naquele momento ela recebeu tanta atenção, carinho das pessoas, todo mundo ficou preocupado com ela, e ela viu aquela situação e falou: opa, peraí, todo mundo tá me dando atenção, todo mundo tá com pena de mim, porque eu perdi uma filha, então eu vou perder todos. Então faz um pouco de sentido essa questão do que os psicólogos falaram aí, de que ela sentia necessidade de que as pessoas tivessem dó dela, né? Mas eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Vocês acham que ela realmente perdeu todos os filhos por uma fatalidade ou foi ela que interrompeu a vida de todos eles? Bom, a questão genética para mim não faz muito sentido, até porque um dos filhos era adotivo, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa pra mim aqui nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.